Olá, foi assinado entre o TRE e o Instituto de Direitos Indígenas o termo de cooperação para a tradução de línguas indígenas durante as eleições. Acompanhe. O TRE assinou um termo de cooperação com a comunidade Parque das Tribos para fortalecer a comunicação com os povos indígenas do Amazonas. A parceria visa aproveitar a diversidade linguística da comunidade, que abriga milhares de indígenas de diversas etnias e idiomas. Eu sou o presidente desse instituto e o objetivo é basicamente levar as informações da Justiça Eleitoral na língua indígena para que os indígenas de todos os lugares aqui do Amazonas principalmente possam receber de forma oficial as informações da Justiça Eleitoral na sua língua materna. Então, como nós temos um grande facilitador desse trabalho é comunidades como o Parque das Tribos, porque concentra muitas etnias diversas e essas etnias elas estão ali e o acesso a esses povos ele vai ser muito mais facilitado, tendo em vista que muitas comunidades indígenas, muitos povos que estão em lugares muito distantes possuem famílias, algumas aqui, né? Não são todos, mas algumas sim. Daí a importância do Parque das Tribos e sobre esse ponto, né? A liderança do Parque das Tribos deve falar sobre isso, né, que é o cacique Ismael. Mas o fato é que esse é um momento histórico, um momento muito importante desse tribunal e uma iniciativa que garante a cidadania e garante o acesso à justiça. E quais eram os desafios que eram enfrentados pelos indígenas antes dessa assinatura? Então, é a chamada informação falsa, né? A chamada fake news. A sociedade hoje discute a ideia de fake news como algo muito maléfico, que é a informação mentirosa, a informação falsa. E você imagina os indígenas, se a sociedade brasileira que fala português, que é a língua oficial, já sofre com informação falsa, você imagina as famílias indígenas que sequer falam português ou falam português com dificuldade. Quer dizer, levar essas informações, as informações da Justiça Eleitoral na língua indígena é algo fantástico e fundamental, é uma conquista da população indígena. Está de parabéns o tribunal. Esse termo de cooperação fortalece a inclusão e a participação dos povos indígenas no processo eleitoral, garantindo que todos tenham acesso à informação em sua própria língua. É um avanço importante rumo a uma sociedade mais justa e respeitosa, com a diversidade cultural do Amazonas. É algo fantástico que aconteceu aqui, porque nós, como povos originários e que temos idiomas próprios, né? Então, e o Amazonas com mais de 60 povos indígenas é o maior estado com a maior população indígena do país. Então, temos essa dificuldade, né? Sofremos muito com essa dificuldade da comunicação, né? E a comunicação, quando chega às vezes lá nas comunidades, ela chega distorcida, chega errada, chega falsa, inclusive, né? Muitas delas chegam falsas por causa do idioma, uma barreira muito grande que não é necessariamente uma barreira, porque os povos tradicionais eles sempre tiveram seus idiomas, e hoje o tribunal reconheceu isso com essa assinatura desse termo. Isso é um reconhecimento de que o tribunal está se adequando às populações indígenas e não as populações indígenas se adequando ao Tribunal de Justiça ou qualquer outro órgão da justiça. Então é uma preocupação que esse tribunal teve com as populações indígenas de colocar tudo nos idiomas indígenas, de várias línguas indígenas, para que a população indígena tenha a informação correta e possa decidir através dessa informação, né? Então, quando chega a época das eleições, as coisas vão ser diferentes, porque ele vai ouvir, né,
no seu idioma, para aqueles que não sabem ler. E aqueles que sabem ler a sua língua e escrever, eles vão ouvir, eles vão poder ler as informações no seu próprio idioma. Então é algo assim extraordinário, né? E vai melhorar muito o diálogo entre os indígenas, principalmente politicamente, na questão política. E na prática vai funcionar? Os indígenas terão algum tipo de treinamento, capacitação, cursos? Se nós vamos agora conversar com todas as etnias que nós temos aqui, mais próximo de nós, e vamos pegar o material do tribunal. Esse material será apresentado a todos eles, né, das diversas línguas, e nós vamos traduzir tudo isso. Após a tradução, o material é publicado pelo tribunal, né, mas antes tem toda a tradução, e tanto em áudio quanto na escrita mesmo, questão didática mesmo, e para que as pessoas possam, os demais indígenas possam acessar e saber o que está acontecendo realmente, né? Olha, o tribunal tem uma ação tal, existe uma nova regra eleitoral sobre tal coisa, né? O tribunal vai poder explicar como que vota, né? Então tudo isso no próprio idioma indígena, né? Então nós vamos traduzir, né? Resumindo todo esse termo, é para traduzir todas as informações desse tribunal em diversas línguas indígenas. Foi um momento histórico, um momento de vitória para os indígenas e todas as etnias que tem aqui na Amazônia. Quero agradecer a você que curtiu, comentou e compartilhou toda a nossa programação. A Investe Amazônia vai ficando por aqui. Até logo. Tchau, tchau.